proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sou Leon Denis e com alegria quero refletir com você o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens, por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras na sinagoga. Gostam de serem saudados nas praças públicas e de ser chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamais de Mestre, porque só tendes um Mestre, o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, quero iniciar a nossa reflexão contando uma parábola bem interessante. Certa vez, uma mãe levou o seu filho a um sábio e implorou: por favor, diga ao meu filho para deixar de comer açúcar. O sábio então fez uma pausa e disse: traga seu filho de volta daqui 2 semanas. Intrigada, aquela mãe agradeceu e disse que faria como ele orientou. Passou o tempo e 2 semanas depois a mãe voltou com seu filho até a presença daquele sábio. Quando então o sábio fitou os olhos no jovem e disse: pare de comer açúcar. Agradecida, mas perplexa, a mãe perguntou ao sábio: por que me pediu para trazê-lo em 2 semanas? O senhor poderia ter dito isso naquele mesmo momento, naquele mesmo dia. O sábio então explicou para aquela mãe: mãe, há 2 semanas atrás eu também estava comendo açúcar. Irmãos e irmãs, essa pequena parábola nos leva a refletir sobre coerência. E ao analisarmos o texto do Evangelho, Jesus ensina a multidão a discernir sobre o comportamento daqueles que falam, mas não fazem. No Evangelho, Jesus nos ensina a discernir sobre a conduta daqueles que têm autoridade para falar de Deus e que se sentaram na cadeira de Moisés. Jesus nos ensina a discernir igualmente sobre a conduta daqueles que têm autoridade para falar de Jesus e que hoje se assentam na cadeira do Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, está escrito que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de Deus, que está no céu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos refletir que a perdição dos pastores ocorre quando eles deixam de pastorear o seu rebanho e começam a pastorear a si mesmos. E isto, irmãos,
É o que chamamos de conduta incoerente, a qual abre uma fenda, um abismo entre o que é ético e o que é moral. No contexto desse evangelho, entendamos ética como sendo a conduta que a sociedade julga e moral como sendo a conduta que nossa consciência julga. O Catecismo da Santa Mãe Igreja nos ensina que a consciência é o primeiro de todos os vigários de Cristo e que importa que cada um esteja suficientemente presente em si mesmo para ouvir e seguir a voz da sua consciência. Amados, o mundo passa por uma crise de identidade que nos leva a uma crise de autoridade gigantesca, que atinge a todos os que se acham e que não se acham pertencentes a Cristo. Ou seja, esta crise ocorre dentro e fora da igreja. Na família, que é nossa primeira igreja, ou seja, a igreja doméstica, o mundo quer implantar uma crise de gênero, dizendo que menino não é mais menino e menina não é mais menina, e que a escolha de gênero passa antes de tudo por uma escolha pessoal. Mas isso, meus irmãos, é segundo a lei dos homens. Nós respeitamos sim, mas não segundo a lei de Deus, a qual respeita a obra da criação, a qual quer que seja gerada vida e vida em abundância. Meus irmãos, esse contexto, que o mundo nos apresenta me faz lembrar da minha juventude, quando eu dizia para minha mãe: mas mãe, meu colega bebe, por que eu não posso beber? Mas mãe, o meu colega fuma, por que eu não posso fumar? E minha mãe me respondia: meu filho, você não é qualquer pessoa. E hoje ainda, meus irmãos, o mundo continua insistindo a dizer: mas ninguém respeita os 10 mandamentos. Isso é coisa de cristão medieval. E a mãe, igreja, continua dizendo: meu filho, você não é qualquer um. Hoje, povo de Deus, somos tentados a não ensinar os ignorantes, a não dar bons conselhos, a não corrigir os que erram, a não perdoar as injúrias, a não consolar os tristes, a não sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo e a não rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Ou seja, meus irmãos, somos tentados a não realizar as obras de misericórdias. E é esse pecado que o mundo quer nos levar a crer que seja bom. Irmãos e irmãs, quando Jesus faz uma caricatura dos escribas e dos fariseus, descrevendo que eles trazem longas faixas e longas franjas nos seus mantos e que gostam de ser cumprimentados em praça pública, Jesus está nos alertando sobre o pecado do orgulho. Quando Jesus orienta a multidão para que não façamos chamar-nos de rabi, Jesus está nos orientando quanto ao pecado da vanglória. Ao contrário disso tudo, Jesus nos ensina que aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado. No final do mês de fevereiro teremos sorteio. Nosso prêmio é uma quantia em dinheiro no valor de R$100, que foi doação do Jean da Transportadora. Você precisa mandar ou trazer uma encomenda de Goiânia? Liga para o Jean, que ele leva e traz para você com rapidez e segurança. De segunda a sexta-feira, saindo de Palmeiras às 10 da manhã. O contato do Jean é o 64 99996 9509. E para participar do sorteio é muito fácil. Clica nesse link aqui embaixo, deixe seu like e um comentário no vídeo do YouTube, dizendo que você está acompanhando o nosso momento de proximidade. Tão pequeno sou, humilde e frágil, tão pobre. Quero concluir essa reflexão citando um pensamento de Santa Teresa de Calcutá, que diz o seguinte: nunca foi entre você e os outros, sempre foi entre você e Deus. Meu irmão, minha irmã, você não é qualquer pessoa. Você é um filho, uma filha de Deus, criado e criada à imagem e semelhança desse nosso Deus. Que Maria, Mãe da Divina Misericórdia, interceda por nós. Amém.